Circuitos elétricos. Circuito elétrico é uma ligação de dispositivos como geradores, resistores, receptores, capacitores, indutores e etc., feita por meio de um fio condutor que permite a passagem de cargas elétricas pelos elementos do circuito. Os circuitos elétricos são utilizados para ligar dispositivos elétricos e eletrônicos de acordo com suas especificações de funcionamento, referentes à tensão elétrica de operação e à corrente elétrica suportada pelo dispositivo. De acordo com seus componentes básicos, um circuito elétrico pode desempenhar diversas funções. Eliminar picos de corrente elétrica que são prejudiciais para alguns aparelhos mais sensíveis, aumentar a tensão elétrica de entrada ou até mesmo abaixá-la, transformar uma corrente alternada em uma corrente contínua, aquecer algo, entre outros. Tá, mas como funciona um circuito elétrico? Quando se aplica uma diferença de potencial em um circuito elétrico usando, por exemplo, uma pilha, os elétrons passam a fluir nesse circuito até que essa pilha descarregue por completo. Parte da energia de cada um desses elétrons é então captada e utilizada pelos diferentes elementos do circuito, transformando-as em diferentes formas de energia como luz, som, movimento, calor e etc. Os circuitos elétricos são representados por esquemas que podem ser bastante complexos caso não saibamos identificar alguns de seus elementos básicos, tipo os ramos, as malhas e os nós. Os nós são pontos de circuito que ligam dois ou mais ramos. Nesses pontos, a corrente elétrica é sempre a mesma, antes e após sua passagem por eles. Já os ramos, caminhos entre dois nós consecutivos, a corrente elétrica ao longo de um ramo é constante. Malhas são caminhos fechados e formados pelos ramos de um circuito, na qual podem haver malhas internas e externas. Além disso, os circuitos elétricos podem conter uma grande quantidade de elementos variados, com diversas funções. Por isso existem centenas de componentes que podem englobar um circuito elétrico. Porém, alguns dos mais utilizados são resistores, capacitores, diodos, dijustores e etc. A função de alguns desses componentes são: resistores. Resistores são componentes eletrônicos cuja principal função é eliminar o fluxo de cargas elétricas por meio da conversão de energia elétrica em energia térmica. Capacitores. A função mais básica do capacitor é armazenar cargas elétricas em seu interior. Durante descargas, os capacitores podem fornecer grandes quantidades de energia elétrica para um circuito. Diodos. O diodo semicondutor é um dispositivo eletrônico feito de silício ou germânio que tem a função de transformar corrente alternada em corrente contínua. E o dijustor? O dijustor é uma chave magnética que se desliga automaticamente quando a intensidade da corrente é maior do que a capacidade do circuito. Agora, vamos falar um pouco sobre os tipos de circuitos. Eles podem ser em série ou em paralelo. Os circuitos elétricos podem ter seus dispositivos associados em diferentes configurações. Quando os elementos de um circuito são ligados no mesmo ramo, dizemos que eles são ligados em série. Se os elementos de um circuito estiverem ligados em ramos diferentes, mas sob a mesma diferença de potencial, dizemos que são ligados em paralelo. Ligação em série. Quando os dispositivos de um circuito encontram-se ligados no mesmo ramo, serão percorridos pela mesma corrente elétrica. O potencial elétrico, no entanto, decrescerá de acordo com a passagem dos elétrons por esses elementos. Observe alguns elementos dos circuitos ligados em série. Ligação em paralelo. As ligações em paralelo ocorrem sempre entre dois nós, apresentando-se em dois ou mais ramos. Nessas ligações, a corrente elétrica ela é dividida entre os ramos, os quais apresentam o mesmo potencial elétrico. Confira nas figuras abaixo alguns elementos dos circuitos em paralelo. Em circuitos mais complexos, também podemos ver a presença de ligações mistas. Mas o que são ligações mistas? As ligações mistas são aquelas que apresentam elementos ligados em série e em paralelo ao mesmo tempo. Veja alguns exemplos dos elementos ligados nesse tipo de configuração. Os circuitos também apresentam dispositivos de controle. Mas o que são dispositivos de controle? Bom, os dispositivos de controle são utilizados para medir e controlar as variáveis mais importantes de um circuito elétrico, como o potencial elétrico e a corrente elétrica. Os principais dispositivos de controle conhecidos são os amperímetros e os voltímetros, que medem, respectivamente, a corrente elétrica e a tensão elétrica. Para podermos efetuar os cálculos dentro de um circuito elétrico, precisamos saber sobre as fórmulas que iremos apresentar a seguir. A primeira fórmula se refere à primeira lei de Ohm, onde U é igual a R vezes I. U é a tensão elétrica, ou diferença de potencial, medida em volts. R é a resistência elétrica, medida em ohms, e I é a corrente elétrica, medida em ampere. É importante deixar claro que,
Dependendo da configuração do circuito, a sua equação será diferente para o cálculo de uma mesma variável, como por exemplo, o cálculo da resistência equivalente. Quando o circuito estiver em série, a equação será essa, mas quando ele estiver em paralelo, ela irá mudar e se tornará essa. Agora vamos fazer um exercício para colocar em prática tudo isso que foi apresentado. Bom, no circuito apresentado, ele pede para calcularmos a resistência equivalente do circuito e depois a sua corrente elétrica. Observe que ele já nos dá o valor da tensão elétrica e das resistências. Isso vai facilitar muito nossos cálculos. Para calcularmos a resistência equivalente, é importante observarmos que o circuito ele está em paralelo. Portanto, a equação da resistência equivalente será aquela já dita antes. Temos que observar a configuração do circuito para podermos calcular a resistência equivalente. Bom, utilizando a equação correta para o circuito, substituindo os valores e realizando os cálculos certos, teremos que a resistência equivalente desse circuito será igual a 5 ohms. Agora, para calcularmos a corrente elétrica, temos que o amperímetro está ligado com a bateria que alimenta o circuito. Logo, ela vai medir o módulo da corrente elétrica total. Essa corrente elétrica pode ser calculada por meio da primeira lei de Ohm. Substituindo os valores na equação da primeira lei de Ohm, temos que a corrente elétrica será igual a 6 amperes.